Bem-vindos ao nosso canal da Igreja Digital da Graça, bem-vindos a mais um momento de estudo sobre a psicologia dos justos. Nós estamos abordando a psicologia da vergonha e, como foi falado no domingo passado, nós hoje encerraremos nesse domingo essa temática falando sobre preservando princípios que enobrecem. E o que há de nobre na vergonha? O que pode enobrecer o homem pelo ato de sentir-se envergonhado? Algumas pessoas podem chegar a se constranger por seguirem a palavra de Deus, como no caso de homens que não costumam fitar as mulheres que andam pela rua, ou seja, não costumam olhar com aquele olhar de desejo, de cobiça, as mulheres que andam pela rua, e que muitas das vezes, por agirem dessa forma, são alvo de deboche daqueles que se habituaram a essa atitude de leviandade. O homem espiritual jamais deve sentir-se envergonhado, se as outras pessoas ridicularizarem, principalmente se essa ridicularização está relacionada à sua moralidade, ao seu caráter. Ele deve seguir agindo da forma costumeira como ele age, ignorando tais atos de críticas, de censuras. O mesmo é imperativo para aqueles que cumprem os mandamentos do Senhor, que são muitas das vezes desprezados por outras pessoas. Eles não devem se sentir acanhados por fazê-lo, nem se preocupar se ouvirem risadas, se ouvirem zombarias, se ouvirem piadinhas, pois estes homens o fazem por honra e por ordem do Altíssimo, bendito seja Ele, e só dele devem se envergonhar, ou seja, não existe nada na face da terra que possa envergonhar aquele que serve a Deus. A única vergonha que nós devemos sentir é a vergonha diante do Deus, diante do Eterno. E somente dele devemos se envergonhar. Qualquer pessoa é capaz de entender que um mensageiro da palavra de Deus, um emissário do rei, ele levará a cabo qualquer missão que lhe for confiada, seja qual for a reação do restante dos súditos. E ainda que a missão o envergonhe e torne o objeto de riso, ele jamais deve declinar dessa missão. Não existe nada nessa terra que possa constranger aquele que busca fazer a vontade de Deus. Esse emissário, esse mensageiro, ele precisa ter em mente quanta vergonha sentirá quando se prostrar diante do rei sem ter cumprido o seu dever, e também o quanto as pessoas que ridicularizaram estão à mercê do monarca, devendo prestar contas a ele. Assim, nós podemos chegar a um entendimento de que aquele que se ocupa em estudar a palavra de Deus, aquele que se ocupa em levar a palavra de Deus àquelas outras pessoas, eles não devem estar se preocupando com o que elas vão pensar ou o que elas vão dizer acerca dela, se vão acreditar ou não, se vão zombar ou não. O importante é que a mensagem, a palavra de Deus, deve ser anunciada. Se alguém se sentir ou se sente embaraçado ao cumprir uma mitzvah, ou seja, ao cumprir um mandamento do Eterno em público, e por isso deixa de obedecê-lo, ele não está fazendo mal para Deus, ele não está fazendo mal a Deus, ele não está causando nenhum dano a Deus, mas ele está fazendo mal a si mesmo. Ele está causando dano a si mesmo. Ele está fazendo mais mal para ele do que o bem. É igualmente vergonhoso não admitir a verdade, deixar de recriminar alguém que esteja atuando perversamente e não esclarecer dúvidas com aquele que está lhe ensinando. Ou seja, às vezes a pessoa
ela se sente envergonhada por não saber tudo, ou não saber alguma coisa sobre as Escrituras e tem dúvidas. E por ter dúvida, às vezes não chega para uma pessoa que tem um pouco mais de esclarecimento e pede ajuda a ela para esclarecer. Ou seja, aquele que se sente envergonhado pela dificuldade que tem em compreender a palavra de Deus, ele está causando mal para ele mesmo. Em relação à palavra de Deus, não existe esse que é maior ou menor. Em relação à palavra de Deus, todos nós estamos aprendendo do Senhor. Ou seja, eu preciso ter as minhas dúvidas esclarecidas. E para isso eu preciso buscar, às vezes, o esclarecimento com meu irmão, com meu amigo, com aquele que sabe um pouco mais do que eu. Eu não preciso me sentir embaraçado em fazer isso, em procurar procurar melhor esclarecimento. Aquele que se sente envergonhado é como aquilo que está escrito, Ou seja, te tornar-te desprezível por omitir-se e vilão por tabar a própria boca. Ou seja, eu me torno desprezível por omitir a verdade daquele que está praticando o mal. Ou seja, se eu omito daquela pessoa que está praticando mal a verdade, se eu nego a essa pessoa o esclarecimento dos seus atos para que ela compreenda que ela está fazendo algo errado diante de Deus e diante do seu próximo, eu estou me tornando desprezível. Da mesma forma como também eu me torno vilão por tapar minha própria boca, ou seja, eu nego a minha alma o direito de se alimentar da palavra de Deus, ou seja, eu nego a minha alma o direito de ter o esclarecimento, de ter o entendimento acerca de alguma coisa que eu não sei acerca da palavra de Deus. Ou seja, eu me torno vilão por negar a minha alma o direito de evoluir, de crescer espiritualmente, de crescer, minha alma evoluir, de crescer. Então, são duas coisas que nós devemos nos preocupar. Primeiro, nós precisamos ter a consciência de que nós não podemos negligenciar o auxílio àquele que está cometendo um erro, um esclarecimento a ele. Também, eu não tenho que negar a mim mesmo o direito de aprender a palavra de Deus, por orgulho ou por não querer se sentir inferiorizado diante daquele que vai me explicar alguma coisa. O tímido não pode aprender. Isso é uma das coisas importantes que nós precisamos ter em mente. Aquele que é tímido, ele não tem como aprender porque ele vai ter vergonha de pedir ajuda. Então nós não precisamos ser tímidos em relação à vontade de Deus, em relação à palavra de Deus. Nós não precisamos ser tímidos. Nós precisamos ser ousados de buscar, nós precisamos vencer a timidez para podermos entender e compreender qual seja a vontade de Deus em nossas vidas e assim crescermos espiritualmente. A conduta correta é não sentir-se envergonhado em perguntar sobre o que não conhece a qualquer pessoa que seja, pequena ou grande. Como disse o rei Davi, de teus testemunhos falarei perante reis e não serei envergonhado. É o que está lá em Salmos 119, versículo 46. O termo Hassid significa piedoso e tem a sua raiz na cor alva da Hassidah, ou seja, da cegonha. Então, o piedoso, ele expressa, ele reflete a brancura, que a palavra, que é em hebraico que se dá para cegonha é Hassidah, que literalmente significa a ave de cor branca, ou seja, a ave pálida, Ela está relacionada ao piedoso. E o profeta Isaías, ele fala sobre isso quando ele diz: Jacó não será mais envergonhado, nem mais se empalidecerá o seu rosto. Ou seja, ele se torna um homem piedoso, ele se torna um Hassid. Em aramaico, a tradução
da palavra vergonha é rissudar. Né? E por quê? Porque Hassid tem que estar disposto a passar por situações embaraçosas e até ser objeto de troço, ou seja, objeto de piadas, objeto de mangoças, por estar cumprindo um mandamento divino. E isto faz da pessoa um Hassid, um piedoso, um justo, pois ele removeu a vergonha de sua tez, de sua alma, ao cumprir um mandamento, uma mitzvah. Ou seja, eu preciso entender que para que eu possa me tornar um piedoso, um justo diante de Deus, a primeira coisa que eu tenho que fazer é remover a vergonha de buscar o conhecimento do Senhor. Observe que existem dois tipos de vergonha. A vergonha que enobrece, aquela que nós reconhecemos a nossa condição diante de Deus e sabemos que Ele está acima de nós, que Ele nos orienta, que dele pertence todo o conhecimento. E a vergonha ruim, a vergonha má, que é aquela que impede que o homem busque a Deus, que impede o homem de crescer espiritualmente. Então, essa vergonha que me impede de buscar o conhecimento de Deus, ela precisa ser removida de meu coração para que a verdadeira vergonha, a vergonha positiva, a vergonha boa, a vergonha que procede de Deus, aflore meu coração e assim eu me torne um justo, um Hassid, um piedoso. Dessa forma, nós poderemos alcançar o nível da profecia, como está escrito: numa visão profética, falaste aos que te são devotos. É o que está escrito lá em Salmo 89, 20. Do pudor emana o temor aos céus, como está escrito, para que esteja o seu temor diante de vós, a fim de que não pequeis. Êxodo, no capítulo 20, versículo 17 e também no versículo 20. E que tipo de temor se nota da face do homem? Que tipo? O tipo de temor é a vergonha. E nós devemos ter o máximo de cuidado para não envergonhar os outros. Existe uma outra situação que nós precisamos tomar cuidado. Existe a vergonha positiva, aquela vergonha que nós precisamos ter, que está relacionado ao reconhecimento do Eterno como nosso Deus, como nosso Pai, como aquele que nos ajusta. Existe a vergonha ruim, aquela que nos impede de buscar o conhecimento de Deus. E existe uma outra vergonha da qual que nós não devemos proporcionar, nós não devemos provocar, que é justamente envergonhar os outros. Os sábios das Escrituras Sagradas, eles alertam da seguinte forma: quem embaraça o próximo em público não tem quião no mundo vindouro. Ou seja, aquele que embaraça, aquele que envergonha o outro em meio à multidão, ele não tem um galardão no mundo vindouro. E dentro do pensamento judaico, dentro da comunidade judaica, principalmente levando em consideração o Talmud o termo usado pelo Talmud não é embaraçar, mas literalmente embranquecer, ou seja, remover a cor, remover a coloração natural, ou seja, a pessoa perde a feição do rosto, o humilhado, ele desfigura, ele tem o seu rosto desfigurado, vem uma palidez sobre ele, levando a sentir-se como se o tivessem
matado. É interessante quando a pessoa se sente envergonhada, parece que o sangue foge. É como se ela estivesse morta. Ou seja, o envergonhar as pessoas em público é como se nós estivéssemos matando um pouco aquela pessoa. Novamente, os sábios, eles dizem que a dor sofrida com a vergonha é tamanha que é preferível cair dentro de um caldeirão fervente do que envergonhar o próximo em público. E os sábios judeus, eles aprenderam isso como exemplo de Tamar. Tamar, ela se arriscou, né, a ser queimada até a morte para não humilhar o seu sogro, Judá, né? Então ela preferia morrer do que envergonhar Judá. O Pentateuco, a Torá, a lei de Deus, ela nos orienta a repreender os que pecam, mas a repreender de uma forma com amor, com sentimento fraterno, sem machucar, né? Seja, Levíticos no capítulo 19, né? Ele diz o seguinte: repreenderás a teu companheiro e não levarás sobre ti pecado, né? Como devemos proceder, né? Como nós devemos proceder, então, quando precisamos repreender alguém? De que forma? Como seria a forma ideal? Então, nós temos a obrigação de falar em particular com a pessoa, de uma forma gentil, pois se nós recriminá-los em público, o dano causado a essa pessoa poderá ser ainda pior. Por isso é imperativo, né, pesarmos todos os nossos atos para não incorrer no enorme pecado de fazer algo que possa envergonhar o próximo. O mesmo se aplica ao estudo das Sagradas Escrituras. Ao ver um colega, ao ver um irmão, né, repetir algo errado ou equivocar-se na conclusão que tirou do objeto de seu estudo, nós não devemos dizer para ele: você errou, ou você não sabe o que está dizendo. Nós precisamos nos aproximar, né, dessa pessoa, e devemos começar talvez da seguinte forma, né? Eu ouvi um sábio da igreja, eu vi um sábio da comunidade, eu vi uma pessoa mais entendida do que nós, né, falar sobre isso. Ou então, muitas das vezes é mais preferível nós fingir não ter notado o erro, deixar passar batido, né? Pelo menos naquele momento, já que nós não tendo palavras para falar àquela pessoa sobre isso, naquele momento nós deixamos passar batido, deixa passar batido. Depois você pode sentar e conversar com calma com ela, explicar, ajudar ela a entender melhor a palavra de Deus. Também é proibido apelidar os outros. Tem muitas pessoas que têm esse má costume de apelidar os outros, ou identificá-los por apelido quando quando essas pessoas não estão presentes. Ao invés disso, nós devemos nos referir a essas pessoas como o Filho de Deus, o Filho do Senhor, ou o Filho da Senhora, né? O Filho do Senhor fulano de tal, o Filho da Senhora fulano de tal, e nunca por apelido, ou como a pessoa que encontramos nesse lugar ou naquele lugar, até que o indivíduo ao qual estamos nos referindo seja identificado sem a necessidade de um apelido algum. Se você não sabe o nome dela, não coloque apelido. Não diminua a pessoa. É essencial tomarmos, né, cuidado para evitar que nossas palavras sejam interpretadas como algo que possa envergonhar os outros. O exemplo a ser seguido é o daqueles que se deixam envergonhar, mas não envergonham, que se calam ao serem insultados para não insultar. As Escrituras definem essas pessoas que têm essa nobre atitude como os que amam o Eterno. Serão como quando o sol se levanta e a sua força vai aumentando.
É o que Juízes, o livro de Juízes, capítulo 5, versículo 31 fala. O Eterno pagará a quem age desse modo, medida por medida. Pois ao escutar os insultos, né, o seu semblante amarelou-se de vergonha, e em consequência o Santíssimo, bendito seja Ele, fará com que ela brilhe como o sol em seu momento mais resplandecente. Ou seja, aquele que não envergonha, aquele que se controla, aquele que sabe se portar diante dos outros, sabe como enfrentar essa situação. De maneira nenhuma ele vai empalidecer, mas ele vai resplandecer. O sentido de vergonha leva à humildade, ou seja, o sentimento que nós temos de vergonha, ele leva o homem ao encontro da humildade. Porque quem se envergonha de seus maus atos ou maus pensamentos, não os exibe em público, né? Ele não vai se exibir em público. E será, portanto, visto como um homem constrito, ou seja, um homem recatado, um homem que se preserva. Os sábios, eles dizem que para sabermos se uma criança teve uma boa educação, nós devemos observar se há um sinal de pudor em sua face. Sinal que caracterizava os patriarcas como Abraão, Isaque e Jacó. Disseram que o pudor tem um homem, ou aliás, o pudor de um homem, né, faz-se notar em seus momentos de rancor e de ódio. De um homem constrito é preferível ao amor de um tolo. Ou seja, é no momento de ódio que nós descobrimos quem de fato tem a vergonha genuína. Nós devemos sempre usar a máscara do pudor em nossas faces e nos envergonharmos diante de todos os homens, como o rei Saul, né? O que fez o escolhido reinar, o que fez escolhido, né, para reinar sobre Israel. Nossos sábios dizem que o pudor está entre as mais elevadas virtudes humanas. Por meio dele, o homem alcança grande elevação espiritual. E essa elevação não vem sozinha, essa elevação espiritual não vem sozinha. Além de se elevar-se espiritualmente, ele passa a se tornar perfeito fisicamente. O grau de elevação de um homem é medido pelo seu grau de pudor. Então, nós precisamos refletir sobre isso, né? Meditar sobre isso. O grau, né? Ou seja, o grau de elevação de um homem é medido pelo seu grau de pudor. Reflita, né? E depois tire as suas próprias conclusões. Então, gente, o nosso momento de meditação sobre a psicologia do justo e falando sobre a psicologia da vergonha se encerra aqui. Se encerra com essa frase: o grau de espiritualidade do homem, o grau de elevação do homem, ele é medido pelo grau de pudor. Que Deus abençoe a todos, fique com Deus e até o nosso próximo momento de meditação e estudo da Palavra de Deus sobre a psicologia do justo, que nós veremos com outra temática, falando sobre esse tema importante que nos ajuda a ajustar as nossas vidas para que possamos dessa forma agradar a Deus. Lembrando a todos que nós temos sempre nossas meditações diárias, toda terça, quinta, sábado e domingo. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Até a próxima.